Hoje eu vou falar para você sobre 5 alternativas naturais dos medicamentos para perda de peso, que é o Ozempic, Mounjaro, Wegovy. Mas antes é importante você entender qual que é o mecanismo de ação desses medicamentos, que são agonistas dos receptores de GLP-1 e GIP. Esses hormônios vão atuar no seu hipotálamo, fazendo com que gere uma sensação de saciedade. Sem contar que eles também vão auxiliar no processo de sensibilidade à insulina, que acaba contribuindo para o processo de perda de peso também, e também fazendo com que o pâncreas consiga liberar mais insulina. Dito isso, como que nós podemos fazer para que o nosso intestino consiga produzir esse GLP-1 e te gere também uma sensação de saciedade? No nosso intestino, temos as células L, que são as responsáveis por liberar o GLP-1. Então, o primeiro alternativo que você pode usar para que consiga fazer com que ele produza mais o GLP-1 é o famoso chamate. O que o chamate faz? Ele consegue fazer essa célula produzir mais o GLP-1 e também vai ter outros benefícios que podem ajudar também no processo de perda de peso, como os próprios flavonoides que contém no chamate, que vão favorecer a sua microbiota intestinal. Então, quando a gente está pensando no processo de perda de peso, quanto melhor estiver sua microbiota intestinal, melhor vai ser para você conseguir perder gordura, porque isso vai diminuir o processo inflamatório no seu organismo, vai melhorar a sensibilidade à insulina e, consequentemente, também por uma boa microbiota intestinal, você consegue aumentar o seu gasto energético, porque nossa microbiota intestinal, imagina que toda fibra que você coloca na sua alimentação, polifenóis, então uma alimentação variada com relação a frutas, legumes, verduras, pré-bióticos também que você consome, essa microbiota intestinal ela vai fermentar essas fibras e esses alimentos que vão servir para ela e produzir substâncias chamadas de ácido graxo de cadeia curta, propionato, butirato, acetato, que quando são absorvidos pelo seu intestino, eles vão até o seu sistema nervoso, fazendo com que você consiga aumentar o seu gasto energético. Dito isso, o chamate ele tem um benefício muito interessante de modulação de microbiota intestinal, aumento do GLP-1 e ainda pode auxiliar também para que você consiga até treinar melhor, porque ele tem uma quantidade aí significativa de cafeína, só tem que tomar cuidado para que você não utilize ele muito no período da tarde e à noite, para que não atrapalhe seu sono. Até porque o sono também é um outro pilar imprescindível para que você consiga ter uma boa perda de peso com qualidade. Tem estudos mostrando que se você tem um déficit de sono, digo 6 horas para menos, e você está num processo de perda de gordura, ou seja, num déficit calórico, a sua perda de peso ela tende a ser muito mais direcionado para perda de massa muscular do que perda de gordura. Então, o sono ele tem que ser muito bem alinhado com as estratégias que você estiver fazendo. O segundo alternativo desses medicamentos é a canela. Então tem estudos mostrando que 3 gramas de canela antes da refeição pode fazer com que as células do seu intestino, as células L, produzam mais GLP-1. Então o que acontece? Além disso, a canela também pode melhorar a sensibilidade à insulina, que vai ter também um efeito na perda de gordura, desde que você esteja num processo de déficit calórico. Então você poderia usar a canela colocando em iogurte, colocando em frutas. Você poderia fazer um shotzinho de canela, então 3 gramas daria mais ou menos uma colher de café, e você toma, mistura com um pouquinho de água e toma antes das refeições. Inclusive eu fiz vários testes também com a canela em relação a melhorar o índice glicêmico da refeição. E quanto mais você consegue manter a sua glicemia estável após a refeição, isso acaba contribuindo bastante para que você consiga ficar mais saciado nas próximas refeições. Não é muito significativo, mas ainda assim ela pode ajudar, né? Então, se a gente for somar os benefícios da canela com relação à sensibilidade à insulina, aumento de GLP-1, redução do índice glicêmico, você pode extrair aí benefícios muito interessantes. O terceiro alternativo seria o psyllium. Então, o psyllium é uma fibra que ela tem uma capacidade muito interessante de gerar saciedade por si só, porque como ela tem uma capacidade de absorver muita água, o seu estômago ele tende a ficar mais cheio. Então, que você usar ele antes da refeição, de 5, tem estudos mostrando até 20 gramas, só que começa sempre com menos, porque o psyllium numa quantidade maior,
ele pode gerar fermentação em algumas pessoas, mas a capacidade dele de aumentar a saciedade é muito grande, sem contar que ele também vai fazer essa liberação maior aí pelas suas células L de GLP-1. A quarta alternativa que você pode usar é o limão e o vinagre. Inclusive, eu também utilizei nos testes do índice glicêmico o vinagre de maçã, mas não precisa necessariamente ser o vinagre de maçã, mas a capacidade que ele tem de aumentar a saciedade é muito significativa, porque seja o limão, seja o vinagre, ele vai retardar a velocidade de digestão e absorção dos nutrientes. Então, em muitos casos, como eu costumo comer um volume de refeição muito grande, às vezes eu acabava não conseguindo terminar a refeição de tanta coisa que eu comia por conta dessa saciedade que me gerava. Então, que você utilize aí aproximadamente 30, 50 ml de limão ou 20 a 30 ml de vinagre, podendo ser o vinagre de maçã ou qualquer vinagre, vai fazer com que as suas células produzam mais o GLP-1, assim como diminuir a velocidade de absorção dos alimentos que você está comendo, e isso vai ajudar também muito nesse processo de saciedade. E por fim, a quinta alternativa é o ginseng. Essa erva ela tem a capacidade de fazer a diferenciação de células L, ou seja, aumentar a quantidade dessas células, assim como os ginsenosídeos que tem no ginseng também estimulam a produção de GLP-1. Então tem estudos já mostrando a capacidade de deixar a glicemia mais estável, assim como também melhorando saciedade. Agora, pontos importantes com relação a essas substâncias. Primeiro ponto, elas não terão uma ação tão potente quanto o medicamento. Então, eles irão sim te ajudar com relação a você ter mais saciedade, mas é imprescindível que tanto o treino quanto a dieta estejam bem alinhados para que você consiga perder peso de uma maneira adequada, saudável, mas não adianta você também se entupir com essas substâncias, que você pode ter muito mais malefícios do que benefícios. E uma dica extra muito importante é que você consuma mais alimentos ricos numa enzima chamada DPP-4, que fará com que o GLP-1 fique mais ativo na sua circulação, que são feijão carioca, alecrim, orégano, pimentas, berries como morango, mirtilo. Então, basicamente, quando você consome esses alimentos que possuem mais essa enzima, você impede a degradação do GLP-1, fazendo com que você tenha mais saciedade e, consequentemente, consiga gerar um déficit calórico maior e perder mais peso. Então, você que não é adepto à terapia medicamentosa, com toda certeza você utilizando essas dicas, você vai conseguir se beneficiar junto a todas as estratégias que você está fazendo de uma maior perda de gordura, de uma maior perda de peso.